Resumidamente, o que a gente descobriu nesse tempo, o que está funcionando, né? O que fizemos errado. Muito obrigado pela participação, agradeço mais uma vez. Então, primeiro eu só preciso dizer que eu sou doutor em imunologia, porque para ser imunologista tem que estar registrado, apesar de eu ter dado aula, ter tido um título de doutorado feito no exterior. Mas de qualquer isso é só para uma questão burocrática. Primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que nós temos algumas boas notícias em relação à transmissão, temos algumas boas notícias em relação ao tratamento, e eu não vou nem falar de trabalhos científicos, eu vou falar da nossa experiência pessoal. Eu já vi pelo menos, eu e a minha equipe, 2.500 casos. Se você considerar fatalidades, eu sempre falo que o que mais causa fatalidade é o tratamento tardio, eu falo desde lá atrás, e a nossa previsão não estava errada não, Lacombe. Você vê que em setembro do ano passado ocorreram, já fomos abrindo, o pessoal entrava nos ônibus com máscara, e isso não causou boom. O que causou um segundo boom foi justamente aquelas pessoas que estavam escondidas na Baronesa, em Avaré, e aí voltaram nas festas. O que ficou muito claro na transmissão é que o aerosol, é muito fácil você ver isso nos casamentos, nos eventos. E aí teve uma pequena onda em novembro, dezembro. O que atrapalhou foi essa cepa P1, que ela transmite muito mais, e foi um pouco atípico fora do que se observa na natureza. Ela ocorreu 15 adaptações adaptativas, 15 mutações adaptativas em 9 meses. Isso surpreendeu a todos, tanto na Inglaterra, quanto na África, quanto em Manaus, e aí um pouco no Rio. O que nós aprendemos, que é algo que é uma notícia que eu queria falar aqui para vocês em relação à transmissão. Ficou muito claro, segundo os trabalhos do CDC e segundo aquilo que eu observo, que é só lavar as mãos e usar as máscaras em locais fechados. E ficou muito claro, eu vou falar do que os estudos falam, mas do que eu observo. Porque o que eu observo, mais de 3.000 casos que a gente viu, vale muito mais do que qualquer trabalho de quem só lê estudo e não vê paciente. Então, por exemplo, se um astrônomo fala para a gente que o Sol é verde, você vê o Sol amarelo todo dia, você vai questionar. Foi assim lá atrás, no início do corticoide, quando eu fiquei 3 meses brigando, porque eu estava vendo, eu entendi o mecanismo da doença, que era uma doença mais imunológica. Na primeira cepa, eu tinha orgulho de não entubar ninguém. Com essa nova cepa, a gente acaba tendo que entrar com assistência ventilatória, porque tem muito mais carga viral, por isso que alguns jovens estão sendo internados, porque o que causa o problema dessa doença é a inflamação. Outra coisa que ficou muito clara é que o confinamento não funciona. Eu vou falar do que eu observei. Eu atendi 747 casos, eu e a minha equipe, são 4 médicos que fazem consultas em função da solicitação, e desses 747 casos, aqueles que começam tratando desde o começo com a gente, com vigilância, entrando com corticóide na hora certa, fazendo tudo bonitinho, eu tive que internar alguns, coisa que não acontecia antes, muito pouco. Mas aqueles que não fazem o tratamento, acabam internando demais. E o que eu observei, e que nem eu fiz o diagnóstico lá atrás das baladas em novembro, ficou muito claro, porque eu estou lá atendendo, eram 5, 6 pessoas que vinham na balada. Então, para mim, foi óbvio que foi a balada e que é o aerosol que transmite. Hoje, as pessoas, depois de 3 semanas de lockdown, 4 semanas de lockdown, pegavam na residência aqueles que estavam fazendo lockdown. Porque São Paulo é uma cidade heterogênea e é muita ingenuidade da nossa parte achar que a periferia de São Paulo, que eu conheço inclusive, que eu já fui fazer vacinação voluntária, eu entrei nessas comunidades, realmente é muito triste, porque você entra numa porta e tem mais 3 quartos de cada lado, uma família com 5 pessoas morando em 3 quartos, todo mundo lá aglomerado. E se você lembrar bem o que a gente sabe, esse vírus, ele adora uma caverna, porque ele pega em morcego. Você não vê esse vírus em passarinho. Passarinho que anda pelo ar, esse vírus não pega. Então, eu constatei isso. Daquelas pessoas de alta renda, que tem Netflix em casa, essas pessoas pegavam em casa, porque achavam que tem aquela falsa segurança em casa. Outra coisa que me chamou a atenção, apesar das melhores das intenções, quando você faz
um lockdown, o propósito do lockdown era para a gente organizar o sistema de saúde para ter leitos, para ter uma estrutura para evitar o colapso e não comprometer outras patologias que necessitam também de hospital. Então, o que acontece? Quando você tem um vírus que o período de incubação são 15 dias, quando você faz uma intervenção, você tem que ver o resultado desta intervenção pelo menos 18, 21 dias. Então, quer dizer, já ficou muito claro para a gente que nós já estamos aqui há quase um mês e meio e depois de 4 semanas, 5 semanas, eu ainda vi as pessoas se contaminando em casa, mostrando o quê? Que essa medida não tem efeito. Aí agora você vai estudar, vai ver, tem N trabalhos mostrando. Infelizmente, apesar das melhores das intenções, essa medida, isso também eu vejo, essa medida só serviu para acelerar a miséria, porque eu estou há um mês e meio, eu faço o meu caminho para ver 2 hospitais que eu interno, vou ao consultório e está aumentando a miséria ao lado do nosso carro. Os pedintes estão aparecendo. Nem vou entrar nas consequências outras do lockdown. Eu só quero dizer que hoje, segundo o Center of Disease Control, isso eu já via, porque a menina que trabalhava na recepção, ao lado de uma outra que pegou, não pegou a doença, porque não transmite fácil em superfície. As superfícies porosas, ao ar livre, o vírus se dissolve muito rápido. Isso já é uma constatação. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. O pessoal está achando esquisito que lá no Texas eles estão sem máscara, etc. Coisa que eu não recomendo ainda, porque precisa muita educação. Mas se você lavar as mãos, usar máscara, isto hoje nós aprendemos que se cada um de nós que está nos assistindo tiver esse cuidado, você controla muito a velocidade de disseminação e não causa o colapso. Os meus números de 747 casos que eu vi até ontem, a minha equipe, que tem gente que faz as teleconsultas, e quando interna, quem entra no caso sou eu, quando a gente interna, os meus números são pífios. Eu perdi um paciente apenas, que procurou a gente um pouco tarde, com um quadro mais raro, de um quadro nervoso, nem o pulmão dele que estava ruim, é um quadro neurológico que pode acontecer no Covid. Eu acho muito pouco a perda de quem começa desde o começo. Então, esses resultados, e nasceu da observação, e a gente fica preocupado quando vê as pessoas dizendo que a ciência fala que não, a ciência fala que sim. O médico tem que voltar a ser médico. Outro dia eu vi uma frase muito interessante: se eu ficar doente, não chame um cientista, chame um médico. O médico que se dedica, que está diante de um paciente, ele começa a abrir de todos os recursos, observar e tirar as conclusões. Então você pega o corticoide lá atrás, eu fiquei 3 meses falando sozinho, mas eu estava vendo os meus pacientes não indo para o tubo e os pacientes de quem não dava. E a ciência, ela falava que aumentava a replicação viral. Então, não é porque um astrônomo fala que o Sol é verde que você vai acreditar. Então, as pessoas podem falar, por exemplo, discutir, ir atrás do estudo científico, mas os números que a gente tem, e eu quero elogiar aqui várias pessoas, tipo, você pega a Luciana Cruz, a Carliane, o Roberto Becker, eles não estão preocupados, eles estão preocupados em solucionar, e os números deles são iguais. Você pega cidades que vocês não sabem, a gente faz isso, tem um grupo de médicos que orienta várias prefeituras e o resultado é depois de 17, 18 dias que a gente faz esse trabalho de formiguinha. Aliás, o número absurdo de curas que nós temos no Brasil, eu tenho certeza que foi graças a este movimento de passar resultados, porque o que as pessoas temem é as fatalidades e o colapso. Então, os números de curados no Brasil são, assim, maravilhosos. Os números de curados no Brasil poderiam ser pior. Eu acho que nós temos que agora parar de ficar brigando, defendendo esse ou aquele ponto, colocar o paciente em primeiro lugar. Isso vai acabar com as disputas, vai acabar com as brigas políticas, vai acabar com as vaidades. E é isso que a gente tem. Então, a nossa experiência, inclusive, lá atrás com o corticoide, eu fui parabenizado pelos médicos do Johns Hopkins, que eu tentei colocar lá, não consegui, depois eles me parabenizaram,
não estou trazendo isso como mérito meu, para mim foi óbvio, a doença tinha 7 dias, não acontecia nada. Depois do 8º dia, que é quando o sistema começa a reagir, veio o sistema imunológico e começou a causar doença. Foi aí que eu entendi o mecanismo. E tive que brigar, e ninguém deu bola para isso. Tive que brigar. Em relação aos medicamentos, o pessoal estigmatizou o tratamento precoce. Esses medicamentos, eu não sei se eles estão ajudando ou não, mas com certeza não estão atrapalhando. Eu acho que os nossos números, eles se devem a um resultado bem sucedido, de uma análise individual do paciente e que está se espalhando. E se você deixar isso no nível de cidades, de prefeitura, dá para fazer. Agora, São Paulo, eu sinto muito, ele não fez lockdown, 40% das pessoas não conseguem. E essas pessoas, se foram obrigadas a ficar enclausuradas nos cômodos, em função das condições precárias que nós temos aqui na periferia, isso agravou a doença. A periferia, muitas pessoas morreram. E uma coisa que é importante lembrar, só para acabar um pouquinho, uma epidemia tem começo, meio e fim. Então, depois de 45 dias, ela vai passar ou com mais mortes ou com menos mortes. Depende da intervenção. Amanda. Doutor Zeballos, a gente ainda atravessa um momento muito agudo da pandemia no Brasil, né? Ontem a gente voltou a ter mais de 3.700 mortes, a gente enfrentou alguns dias com mais de 4.000 mortes. Eu tenho números do Centro de Contingência aqui de São Paulo que mostram o contrário do que o senhor falou. Houve uma redução de 17% nas internações, redução aqui nos primeiros 4 dias dessa semana epidemiológica de 9,8% de casos, redução também de novas internações, 9% de internações, quer dizer, então esses são números que comprovam que as medidas restritivas têm que ser empregadas até por uma questão lógica. A gente estava com mais de 90% das UTIs ocupadas. Esse número agora já refluiu, já retrocedeu um pouco para em torno de 85%, 86% das UTIs ocupadas no estado de São Paulo, o que ainda é um número altíssimo. Em hospitais particulares, como os que o senhor acompanha, o senhor atende, chegaram a ter mais de 100%. Ontem eu estava vendo uma entrevista do diretor, do presidente do Conselho do Albert Einstein. Então, quer dizer, agora que esses números estão recuando, e isso se deve a medidas restritivas. O senhor está certo, há um segundo contágio, um segundo ciclo de contágio quando as pessoas ficam em casa, mas depois de um tempo, se elas não voltarem às ruas, a queda de casos e a queda de internações é abrupta, tanto que 150 países do mundo fizeram lockdown. Reino Unido, por exemplo, com uma experiência muito positiva, Portugal também, Israel agora com a vacinação avançada, também muito positiva. Eu pergunto ao senhor, só lavar as mãos e usar as máscaras não se mostraram suficientes para essa segunda onda de contaminação, tanto que a gente teve essa recidiva, né? Depois de novembro, dezembro, janeiro. Quer dizer, as medidas restritivas feitas quando as UTIs têm mais de 90% de ocupação, elas não são necessárias? Então, vamos lá. Primeiro, você está partindo da premissa errada que ocorreu o lockdown em São Paulo. Não ocorreu lockdown em São Paulo. Não como na Europa, o senhor tem razão, é verdade. Como na Europa não ocorreu. Deixa eu terminar, que é o último programa, eu tentei concluir um monte de situação e aí eu era interrompido. Então é o seguinte, existe uma premissa equivocada, não ocorreu lockdown em São Paulo. Se você achar que ocorreu lockdown na periferia, você precisa visitar. Eu já entrei, você já entrou numa comunidade? Já entrei muitas vezes, doutor, eu fui repórter durante muitos anos, eu tenho certeza que eu entrei numa comunidade mais vezes que o senhor, em delegacias de polícia, em municípios pobres, pode ter certeza. Então você sabe que não ocorreu lockdown nessas comunidades, que são 40% de São Paulo. Outra coisa, mano, uma epidemia, uma doença que demora 15 dias para o período de incubação, qualquer intervenção para ser testada, ela tem que ter um benefício em 18, 19 dias. Não ocorreu esse benefício. Muito pelo contrário. Você vê hoje pelo CDC, não sou eu que estou falando. Você vê pelo CDC, isso eu observo. As transmissões são só pela saliva e pelo aerosol. Por isso por isso que não teve um boom nos transportes coletivos lá em setembro. Você quer me explicar por que não teve um boom? Todo mundo estava de máscara, era para ter, só teve boom quando voltou balada. Então, nós temos que olhar os fatos. Center of Disease Control, quanto outdoors is safer than indoor.
ambiente fora é mais... Então, assumir que uma epidemia que tem começo, meio e fim, e está diminuindo sim, porque eu trabalho nos hospitais de ponta, ocorreu sim um pico, e se tivesse ocorrido o tratamento, não teria ocorrido esse pico. Se tivesse ocorrido uma estrutura de hospital de campanha, não teria ocorrido o tranca-as-pontas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o que mais mata é tratamento tardio. Agora, eu não sei o que você falou do contrário que eu falei, não adianta você olhar os números depois de 5 semanas de lockdown, porque um monte de pessoas nesse momento, dessas 747 pessoas que eu atendi, 746 estão imunizadas. Então não adianta você achar, por exemplo, é uma questão de tempo, com a velocidade de transmissão dessa epidemia, é óbvio que os números vão cair, só que eles vão cair ou com mortes ou sem mortes. Se tivessem ouvido a gente um ano atrás, se não tivesse política, se tivessem nos ouvido e colocado o tratamento que a gente preconiza, como você tem em Porto Feliz, em Porto Seguro, se não tivesse esse tipo, se tivessem isso, nós teríamos muito menos mortes. Você conhece a história do Pará, que por telefone a gente criou um tratamento que estava em estudo na veia, o Devioral. A curva, depois que você entra com isso, diminuiu uma barbaridade. Vocês não sabem, mas a gente interviu em Manaus também. Se você olhar um gráfico, depois da nossa intervenção, caiu uma barbaridade. Nem todo médico aceita. E eu tenho que respeitar os médicos que não aceitam o tratamento. E não é para brigar quem não aceita o tratamento. Mas não atrapalhem quem está no dia a dia. Eu não fiz lockdown, eu tirei, vamos dizer o lockdown, você está botando muita fé nesse lockdown. Então o que acontece? O meu tratamento não depende de lockdown. E não é meu, é de várias pessoas que fazem comigo. Eu não quero falar que é o meu. O que acontece é o seguinte, eu não tenho a variável lockdown, eu só perdi um. E sabe quantos que eu internei dessas 747 pessoas? Quantos eu internei? Eu internei 40. Quer dizer, essa cepa nova é mais agressiva. Antigamente eu não internava ninguém, mas hoje a gente tem 5% que a gente interna. Então não adianta falar que é o lockdown. Pelo amor de Deus, não vamos ser ingênuos. Nós temos conhecimento que a transmissão ela é por saliva a mais. As superfícies porosas não transmitem, não precisa mais ter aquela paranoia de toque de ficar limpando tudo. As máscaras seguram, lavar as mãos, seguram e evitar a aglomeração. Agora, ao ar livre, isso é fato, eu não estou assim discutindo, ao ar livre. Agora, eu vi gente que pegou em casa e aumentando o lockdown depois de 3 semanas e os números aumentando. Aonde está o efeito de lockdown? Se estivesse na Dinamarca, eu acho que ia aumentar igual, porque esse vírus, ele é de morcego, ele fica em caverna. Agora, se tivesse na Dinamarca, todo mundo com a sua casinha. Agora, aqui em São Paulo, 40% de pessoas que não conseguiram sair para trabalhar, que se eles tivessem saído para trabalhar, talvez se contaminassem menos. Agora, isso são fatos. Não adianta dizer que está diminuindo a UTI. Eu sei que está diminuindo, eu estou trabalhando. Antigamente eu não tinha tanta vaga, agora eu tenho. Mas, olha, está diminuindo depois de 5 semanas. E isso vai continuar até não é função do lockdown. A gente tem falado disso aqui, né? A questão do lockdown, por exemplo. Quando não dá certo, aumenta. Quando começa a diminuir, é graças ao lockdown. Mas o aumento nunca é por conta do lockdown. Né?